Bom dia, amados. Deixa eu já beber minha água que eu estou com sede ultimamente. Agora a gente bebe água numa caneca. Vocês perceberam? Não é leitinho, né? É a caneca com água. Irmãos, estamos aqui hoje, que dia? 13. 13 de janeiro. Normalmente, aquela fase do ano em que passou as festas, né? As festas acabaram, o Natal se foi. Aquele Natal que a gente espera 365 dias do ano para comer aquele chester, aquele peru, o tender, aquele salpicão, vê a família toda que tem só no Natal. O que acontece depois que você sai da casa daquele parente e você vai lá, dorme, né? Alguns começam a ter uma depressão profunda. Caraca, eu vou ter que esperar agora mais 365 dias para o próximo Natal, porque esse Natal acabou. Ou a gente pensa assim, não, calma, ainda tem o ano novo, vou comer tudo de novo, né? Porque faz um repeteco da comida do Natal, e faz tudo de novo, e faz a festa. Mas aí quando começa dia 1º, aí o negócio acabou mesmo. Acabou mesmo. Ou tem alguns que ainda estão viajando, né? Volta na primeira, na segunda semana, como que estamos aqui no caso de hoje. E aí, quando acaba aquele momento lindo, maravilhoso, abençoado por Deus, que foi né? O Espírito Santo teve essa revelação de dar uma férias para a humanidade. Começa a bater aquela... Quem que fica feliz? Vou trabalhar, acabou as férias, ó que beleza. Alguém fica feliz aqui? Não? Normalmente a gente fica... vai começar tudo de novo. Aquela canseira toda de novo. Aquele trabalho. Nossa, mas eu mal descansei. Eu nem consegui descansar a cabeça. Né? A gente tende a ser assim. Isso acontece também todos os finais de semana, né? Tem até um jornal, como que chama aquele jornalista, que ele fala assim, graças a Deus é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. O Pedro sempre fica zoando desse jornalista. Agora eu esqueci o nome dele. Alguém lembra aí? Chico Pinheiro. Ele, graças a Deus, hoje é sexta-feira. E dá uma alegria, assim. Mas ele não fala assim, graças a Deus, hoje é segunda-feira. Temos 5 dias de trabalho pela frente. Quem não tem 6 ou 7, né? Não é. Por quê? Porque a gente é ensinado, está na nossa cultura, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que trabalhar é exaustivo. Que a parte legal, a parte boa, é o entretenimento, é o descanso, é o dormir até tarde, não é mesmo? Quem não é assim? Mas, irmão, como você pode querer esperar alguma coisa nova do ano novo se a sua mente continua a mente velha? Se a sua mente continuar falando assim, ai, que saco, vou trabalhar, estou indo lá para o meu emprego, ai, que chato. Mas fica desempregado para você vai ser chato, né? Está desempregado e ninguém quer ficar desempregado. Mas por quê? Porque não vai ter o dinheirinho do final do mês. Mas será que a gente não poderia ter prazer no nosso trabalho? Prazer na nossa rotina, no nosso dia a dia? Hoje a gente vai ver aqui a história de um homem chamado Neemias. E eu estava aí no final do ano passado, resolvi estudar o livro de Neemias. E eu fiquei muito impressionada o quanto que esse homem me ensinou acerca de trabalho duro, de motivação, de uma pessoa determinada no propósito que ele se propôs a fazer, e que nada abalava ele. Falei, gente, como esse homem consegue? Ele passou tudo isso, ele passou todas essas lutas e ele não se abalou. Eu não consigo isso. Se alguém já fala assim, nossa, sua barriga está redonda, eu já fico, ele está querendo dizer que é por causa do bebê ou porque eu estou gorda mesmo? E a gente já fica meio depressão profunda, aquela tristeza. Aí eu, não, tenho que mudar a mentalidade. Porque se eu não mudar a minha mentalidade, o meu ano velho vai ser o ano velho de 2019. Então não adianta a gente assim, fazer as metas do ano, sair contando para todo mundo. Alguém tem metas aí para esse ano? Além de virar fitness?
Ganhamos dinheiro? Qual que é a outra meta que todo mundo tem? Vocês estão aí? Fala uma meta aí, uma meta de vocês aí, que dá para falar para todo mundo. Não? Ter uma casa enorme, irmão. Vai nessa sua fé. Isso é de Deus na sua vida. Abra comigo aí sua Bíblia em Neemias 1. Como vocês sabem, ou talvez não, eu gosto muito de dar uma geral no livro, e a gente vai sempre andando, né, sobre um texto. Se você não tiver com a Bíblia aí, se tiver com o seu celular, abra os aplicativos, tudo. Vamos ler juntos a palavra do Senhor em Neemias 1, a partir do verso 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pai, nós queremos abençoar, Senhor, essa palavra, Pai. Abençoar, Senhor, a vida de cada um que está aqui nesse momento. Que o Senhor enche esse lugar com a Tua graça. Que o Senhor encha, Senhor, as nossas vidas com mais do Teu ensinamento, Pai. Que tudo que o Senhor ministrou no meu coração, eu possa da mesma forma, Pai, passar aos meus irmãos, para que nós, como um só corpo, Senhor, sejamos transformados nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui a história de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Aquele cara que ele serviu o vinho do rei, né? Ele experimentava o vinho do rei antes de ser passado para o rei. Aquele cara que normalmente morria, se o veneno era para o rei, o copeiro que morria, sabe? Ele tinha esse trabalho durante anos. Nesse momento aqui, era o rei Artaxerxes. Ele era filho de Assuero. Assuero era o marido da Esther, da rainha Esther, que é o próximo livro, só que, na verdade, cronologicamente, aconteceu antes. Esse Artaxerxes era filho dele, mas não era filho de Esther. Ele era filho daquela primeira esposa do rei Assuero. E Assuero também é conhecido como Xerxes, na história, quando a gente estuda na escola. E Neemias estava nessa condição, o cativeiro babilônico sobre Israel já tinha finalizado, só que muitos já tinham migrado de volta para Jerusalém, mas eles viviam em condições muito precárias, muito precárias. Né? Poucos tinham voltado, alguns ainda viviam na Babilônia, mas é igual, lembra a escravidão que foi aqui no Brasil? Né? Tem alguém mais de 500 anos aqui, lembra? Ontem. A escravidão, a gente sabe pela história que quando os escravos eles foram libertos, muitos continuaram numa condição de escravo porque não era fácil assim a vida para eles. Né? Onde eles iam arranjar emprego, onde eles iam ter uma vida, né, dar continuidade e crescer na vida deles. Não era fácil. Enfim, Neemias, ele foi trabalhando como copeiro do rei. E a palavra diz que Neemias era um cara sorridente, um cara feliz. Na verdade, ela deixa nas entrelinhas, porque no dia que Neemias estava triste, o rei percebeu. Você vive os seus dias no trabalho assim sorridente? Mostrando os dentes para todas as pessoas? Ou você é aquele cara que chega assim, que saco, hoje é segunda-feira? Não, a palavra fala que Neemias, no dia que ele chegou triste, o rei percebeu. E aqui a gente vê na história, a partir no capítulo 2, que Neemias chegou triste. Se passaram 4 meses em que ele recebeu a notícia do irmão, que ainda haviam, que as ruínas do muro de Israel ainda estavam derrubadas, estavam em ruínas.
Até o momento em que ele chegou realmente no rei, nesse dia que ele estava triste. E o rei perguntou, por que está tão triste? E ele perguntou, mas como eu posso estar feliz? Ele diz assim que ele perguntou morrendo de medo. Como eu posso estar feliz se a cidade onde sepultaram os meus pais está em ruínas? E eu imagino que como Neemias era um servo bom, aquele servo fiel, o rei perguntou para ele assim, o que você quer que eu faça? O que você deseja? E nesse momento, entre uma frase e outra, Neemias orou ao Senhor e pediu a Deus, me dê a sua bondade, Senhor. Me dê a bondade desse homem. E ele falou, pediu um pedidinho básico, assim, que todo funcionário pede. Eu quero voltar para a minha cidade e reconstruir os muros. Quero voltar lá para Jerusalém para reconstruir os muros. E o rei, então tá bom, eles combinaram um prazo. E Neemias foi. E, na verdade, Neemias não parou por aí. Afinal, o não a gente já tem, né? Ele falou, se não for pedir muito, assim, né, não for um pedido muito exagerado, você não podia me dar, assim, já o dinheiro do pedágio, já o carro também, e o dinheiro que eu vou gastar lá na obra? Você imagina algum funcionário pedindo isso, gente, para algum patrão? Vocês tinham essa cara de pau? Alguém aqui teria essa cara de pau? Então, doutor, chegar lá para o seu chefe, eu preciso de férias, que na verdade que vai descontar das suas férias, sempre, né? E aí eu queria que, assim, eu quero viajar para Miami, porque eu vou lá. E aí eu queria que eu vim de Miami, eu sou gringa, né? E aí eu queria que você me desse o dinheiro da passagem também, o dinheiro, todas as permissões, o visto, porque foi até isso que ele pediu, o visto, porque ele pediu as permissões de todas as cidades que ele ia passar, a permissão. E também o dinheiro que eu vou lá na montanha-russa. Aí o rei, tá bom. Gente, só disso já é um milagre, né? E olha que interessante. Voltando um pouco ainda no capítulo 1. Diz assim no verso 6. Enquanto Neemias orava ao Senhor em prantos, né, naquele momento em que ele estava chateado por saber dessa notícia, ele diz assim, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Você vê aqui um princípio na oração de Neemias. Neemias, quando ele ia orar pelo povo, ele não falava assim, Deus, aquele povo pecou contra ti. Aquele povo tem desobedecido aos teus mandamentos. Não, ele se coloca junto. Ele, já na oração, já é algo que ele já reconhecia. Sabe, não tem como você querer agir na vida de alguém, você querer fazer parte de um povo, se você não assume esse povo como sendo parte de você. Eu lembro de uma história de que meu pai, ele costumava contar, de que ele estava pregando e aí um dia tinha um casal que trabalhava com judeus. E ele falava assim, você tem um problema. Você não ama os judeus. Vocês lembram dessa história? Ele contou muitas vezes já aqui na igreja. Ele falava, você não ama os judeus. Ele, que isso? É claro que eu amo. Ele, não, você não ama. O Senhor falou que você não ama. Esse é o problema que tem tido no seu ministério. Você não ama aquele povo. Quando a gente ama aquele povo, a gente não só se entristece, mas a gente toma para nós, é eu que peco junto com ele. Sabe, não é aquele meu irmão que está pecando, eu peco junto com ele. Porque a gente gosta de desfrutar da bênção, né? Caiu uma bênção, nossa, caiu uma bênção sobre nós. Mas no dia que o irmão cai, a gente fala, ele que está caindo, eu não caí com ele. Mas não, aquele que é parte entende que nós somos um corpo, nós somos um. Não tem como um braço cair, o outro está assim, não é mesmo?
ele entende que nosso braço direito está caindo. Então, a gente vê um princípio aqui na oração e na vida de Neemias. Ele nunca poderia fazer uma transformação em Israel sem ele ser parte de Israel. Irmão, você nunca vai poder fazer uma transformação da sua família se você se isola dela. Se você fala assim, não, minha família é diferente de mim. Não, eu sou isso aí mesmo. Somos tudo farinha do mesmo saco. Essa é minha família, eu assumo isso. Eu assumo que nós somos assim, nós vamos mudar. Eu vou ser a pessoa que eu vou batalhar aqui para que nós, como família, mudemos. Nós somos as pessoas que vamos batalhar aqui nessa igreja para que nós, como igreja, mudemos. Não tem como a gente chegar aqui e falar assim, nossa, os meus irmãos são muito frios. Não. Eu posso chegar e falar assim, nossa, gente, estamos muito frios. Porque não existe essa questão de, eu estou aqui, você aí. Não existe isso no reino de Deus. Ou a gente está junto, ou a gente nunca foi igreja. Amém? Coloca isso como primeira mentalidade para esse novo ano que se inicia. Você só pode mudar uma nação se você for essa nação. E a gente vê que isso já na oração de Neemias. Ele não estava falando para o povo, ele estava falando entre ele e Deus. Como têm sido as suas orações entre você e Deus, sem ninguém ver? Isso é um ensinamento muito, muito importante. É uma das primeiras coisas que começa a gerar essa mudança em Israel. E olha só que interessante. Depois que ele vai para lá, Deus prepara o quê? As oportunidades. Olha que coisa, né? Neemias, ele era só copeiro do rei. Ele era um cara totalmente improvável. Você pode falar assim, eu sou apenas um membro aqui da igreja, eu nem estou trabalhando em ministério nenhum. Ou você pode pensar, eu sou apenas um funcionário na minha empresa. Né? Eu não posso ser uma grande empresa. Tem uma multinacional, eu sou apenas um funcionário. Eu quero mudança, mas não posso fazer nada, eu estou de mãos atadas. Ou você pode pensar assim, minha família é muito grande, eu sou muito pequeno. Irmãos, eu nunca vi Deus levantando gente grande aqui fazer coisa grande. Todas as pessoas que eu vejo Deus usando na Bíblia são pequenos, que ninguém via. E só ele via lá no secreto. Neemias era um cara que ele saiu de uma posição de copeiro do rei para ser governador de Israel. Por causa dessa oração que ele fez no início. Saiba que o princípio de todas as histórias, de tudo que você inicia, determina o fim. Guarde isso, fala isso para o seu irmão. O princípio determina o fim. Você não adianta você achar que você vai plantar semente de maçã e que vai nascer laranja. Se você quer uma macieira, você precisa plantar semente de maçã para nascer uma macieira. Tudo que você plantar é o que vai nascer, é o que vai colher. E quando a gente se posiciona, irmão, como Neemias se posicionou aqui, a gente vê coisas incríveis que aconteceram. Um cara improvável, pedindo uma coisa surreal, né? Porque era surreal. E detalhe, sem ter tido um chamado específico de Deus. Esse foi o primeiro ponto que me chamou muita atenção nesse texto. Porque normalmente a gente vê na Bíblia Deus vindo e falando, né? Quando foi com Samuel? Samuel. E falou, né? Falou. Quando foi para Abraão, né? Eu farei de você pai de multidões. Sai da terra dos seus pais. Vai para a terra onde... Falou tudo, sabe? Quando foi encontrar com Moisés, falou na sarça ardente. Mas com Neemias, não. Às vezes você pensa assim, nossa, mas Deus nunca falou qual que era o meu chamado. Pelo que o seu coração queima. Pelo que você chega na sua oração e você chora. Você chora. Irmãos, eu lembro que antes de Deus me chamar, antes de eu ter um entendimento de que esse era meu chamado, que era por vidas, eu estava no carro e eu falava assim para minha mãe, eu não sei qual é o meu chamado. E ela me falava, o que faz você chorar? Aí eu parei assim para pensar e já comecei a chorar. Quando alguém se converte.
ela, então esse é o seu chamado. É o que faz o seu coração pulsar. E Neemias era assim, o que fazia o coração dele pulsar era o suficiente para ele seguir o chamado. Deus não veio aqui numa palavra e disse, filho Neemias, eis que te digo, assim diz eu, assim diz eu mesmo, vai, restaure os muros. O irmão Esdras já tinha restaurado o templo, que a gente falou há uns dias atrás. Mas os muros ainda estavam caídos. Então ele foi um cara improvável, que fez algo surreal, sem ter tido o chamado específico de Deus, sem o dinheiro necessário. Olha só que bom, gente, não é só a gente que não tem dinheiro necessário para fazer as coisas que a gente quer. E olha só, sem trabalhadores, porque ele não tinha ninguém. E pior, ele tinha muito perigo em sua volta, mas ele tinha uma coisa que era suficiente, que era uma visão, e um coração disposto a fazer essa visão. Irmãos, a gente pode não ter nada de suprimento, a gente pode não ter nenhum dinheiro, a gente pode não ter ninguém que nos apoie a fazer aquele trabalho, mas se a gente tem uma visão, que a gente sabe que é uma visão do reino, uma visão que o Senhor quer, o Senhor vai dar as condições, vai dar tudo. Deus começou quando Neemias falou para o rei, eu preciso que o Senhor escreva cartas, porque eu vou passar em muitas províncias, em muitas cidades, eu preciso passar por essas cidades, sem que eles me impeçam. Então o rei aprovou, escreveu aquelas cartas, para que houvesse passagem em todas essas cidades, sem ter problema nenhum. E Neemias ainda pediu assim, ainda preciso que você peça lá ao tal de Asaf, o local de Asaf lá, para que eles me deem a madeira necessária para a construção. Tá bom, fechou. Fechou, madeira necessária. O que mais você quer pedir, Neemias? E olha só que interessante, eles dizem que eles acordaram aqui um tempo necessário para ele fazer esse serviço e depois ele voltaria. E mais interessante é que esse tempo foi bem rápido, da construção dos muros. Eles construíram cerca de 2.600 metros de muro em 52 dias. É uma coisa estrondosa. Estrondosa. Para uma coisa que estava há mais de 70 anos, né, teve o cativeiro inteiro. E depois do cativeiro, quando o templo foi reconstruído, os muros continuavam destruídos. Então, foi mais de 100 anos, tudo destruído. Em 52 dias, eles resolveram isso. Com o coração de um homem disposto a fazer mudança. E, além disso, o rei estabeleceu, aqui diz, no capítulo 2, no verso 9, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Irmãos, quando você honra um chamado, quando você honra um propósito, quando você honra uma coisa que é de Deus e você arrisca até a própria vida, porque ele, quando falou com o rei, ele teve muito medo, porque ele poderia ser morto na hora. Ele teve muito medo. Quando você honra as coisas que são de Deus, que não é por interesse próprio, o Senhor te honra. Ele te honra e Ele te dá o suprimento nos mínimos detalhes. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, depois da sua viagem, a palavra diz que ele não havia falado com ninguém que estava com ele, o que ele queria fazer. Qual que era a sua intenção? Ele tinha falado só com o rei. E aí diz assim, no capítulo 2, no verso 11, cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência aí, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. Nesse momento é o que a gente percebe que foi o Senhor que agiu até o querer no coração dele. Então, ele pode não ter tido um chamado de Deus, mas o Senhor já plantou uma sementinha ali, para que ele quisesse aquilo. A palavra diz que ele é o Senhor que faz o querer
e o realizar. O que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, em direção à fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação em que estamos. Percebe, irmão, que um homem de Deus, um cara onde o Senhor está colocando numa posição, ele não precisa sair colocando as metas dele no YouTube, porque esse ano eu nem fiz vídeo de meta, apesar da gente planejar algumas coisas. Ele não precisa contar para todo mundo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Cara, o Senhor já colocou no seu coração. Se posiciona. Lança uma estratégia. Imagino que nesse momento que ele saiu sozinho, apenas com alguns amigos, ele começou a examinar e pensar que forma que ele organizaria o trabalho que seria feito. Então, depois dele ter planejado tudo, ele foi e disse para os irmãos. Então, eu lhes disse no verso 17, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Irmãos, imagina você chegando, chegar o pastor Bruno aqui algum dia e falar assim: pessoal, os muros aqui da igreja estão todos derrubados. A gente vai fazer tem um projeto aí de reconstrução. E olha só que absurdo, a nossa casa derrubada, e tem imagina que tivesse um monte de problema acontecendo aqui na igreja, infiltração no banheiro, e tivesse coisas que precisassem de obras físicas. E aí ele fala assim: irmãos, preciso que nós todos aqui como igreja passemos vários dias aqui para reformar a igreja. Isso quer dizer que você vai ter que deixar de ir para o seu trabalho. Isso quer dizer que você talvez não saiba de onde vem o suprimento para a sua casa. Foram 52 dias que todo o povo ele ficou em função de Jerusalém. Irmão, você nunca vai conseguir participar de uma obra se aquilo não doer no seu coração. Se aquilo não fizer parte de você. Primeiro fez parte de Neemias. Por isso, para que quando Neemias pediu e avisou ao povo, foi fácil. A gente vai ver durante o texto aqui que Neemias ele era um exemplo. Ele era o próprio exemplo. Não tinha como ele falar assim: olha, o povo chega e fala assim: você está pedindo uma coisa, mas que você não está fazendo. Isso acontece quase nada em igreja, né? Nunca acontece nas igrejas por aí, né? A gente fala assim: nossa, esse pastor fala, não faz. Né? Ele mesmo não está fazendo as coisas. Não, Neemias ele não tinha sequer o que deixar para o povo falar. O povo olhava e falava: nossa, esse cara aí, se ele faz, eu faço também. E ele conseguiu nessa conversa, só falar assim: vejam a situação. Uma situação de mais de 100 anos. Eles podiam estar até acostumados com aquilo, mas não foi suficiente para eles falarem assim: vamos! Se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Irmão, às vezes você vai estar realizando um projeto, o Senhor colocando no seu coração, e as coisas começando a caminhar, e as coisas andando muito bem, até vir o primeiro endemoniado, gadareno, filho de Balaão, mula de Balaão, para falar assim: o que vocês estão fazendo aí? Isso vai dar errado, viu? Primeira coisa que acontece aqui no verso seguinte, no versículo 18. Quando, porém,
Sambalate, o horonita Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso. Eles zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Irmãos, foi só eu aqui que já passei por alguma situação assim? Quando você chega com um projeto todo, e pai, não sei o quê, e aí você vai apresentar, e você consegue ter um pessoal, e aí depois alguém olha assim: ah, você acha que isso vai dar certo, querida? Nossa, isso daí não dá certo, não. Já tentaram lá na igreja tal. Isso é comum demais acontecer em igreja. Né? Muitas vezes o pastor chega: irmãos, estou aqui com um projeto novo, vamos fazer isso, vamos fazer evangelismo lá no parque, vamos fazer um cine pipoca, um jantar evangelístico. Aí chega alguém: ah, isso não dá resultado não. Ah, isso nem vai fazer diferença. Ai, que chato. São novos tempos, faz uma coisa nova, faz uma rave. Né? Porque, irmãos, não tem outro evangelho a ser posto. O evangelho já foi posto. Ele já foi colocado. E o evangelho ele vai ser sempre as boas novas. Então não tem como a gente chegar aqui e pregar um outro evangelho. Não tem como você chegar, olhar para a gente e falar assim: ai, eu queria que eles fizessem algo novo, que eles ensinassem algo novo. Irmão, o que a gente vai ensinar aqui é o que está sendo ensinado há mais de 2000 anos. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma, ela nunca mudou, e não seria de nós que a gente mudaria um i dessa palavra. Então, o que o pastor Bruno e a pastora Mônica já ensinaram há anos aqui dentro dessa igreja, a gente vai continuar ensinando, que é a palavra. Só que cada um vai ser usado no seu dom e no seu talento, conforme a vontade do Senhor. E a instrução do Senhor. E olha só a resposta de Neemias. No verso 20, ele diz assim: eu lhes respondi, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Olha o valor que Neemias deu para aquele serviço. Eu imagino que toda a redondeza e todos esses outros povos aqui, esses líderes, eles olhavam para Jerusalém, não só falavam zombarias, mas o olhar deles era de zombaria. Olha que bizarro. Esse povo não consegue chegar em lugar nenhum. Eles não vão fazer nada. Olha essa cidade destruída. Oh, tadinho. E eles zombam, mas Neemias, ele não se baseava no que ele estava vendo no momento. Ele se baseava na visão que ele já tinha recebido do Senhor. E ele se posicionava nela. E falava assim: o Deus dos céus nos fará bem-sucedido. Eu não preciso da sua palavra. Eu não preciso que você me diga que eu vou ser bem-sucedido. Deus já me disse, e Deus já estabeleceu isso nesse lugar. E ainda diz mais: eu vou começar a reconstrução, mas você sequer pode estar aqui. Esse lugar não é teu por direito legal, então fora daqui. Existem momentos em que a gente vai começar um trabalho que vem forças contrárias, vem inimigos espirituais, vem forças espirituais contrárias, e que a gente fala assim: ó, diabo, esse lugar nunca foi seu, parte para fora. Você não tem direito legal de estar aqui. Como eu profetizo sobre essa igreja agora, inimigo nenhum tem o direito de estar aqui. Inimigo nenhum tem o direito de passar pelos muros, mesmo que eles estejam derrubados. Fora desse lugar. Não tem o direito legal de estar aqui. Existem momentos que você precisa chegar na sua casa e falar: a palavra diz, onde eu puser a planta dos meus pés, ali será estabelecido. Né? Me estabelecerei. Diabo, você não tem direito legal de estar nessa casa. Fora daqui. Às vezes é necessário, irmão, fazer essa oração diariamente. Eu não sei qual é a condição da sua família, eu não sei qual é a condição que você enfrenta no seu dia a dia. Mas estabeleça isso dentro da sua casa.
Às vezes um irmão está abrindo a porta para o inimigo entrar dentro da mesma casa. O outro, que sabe disso, falava assim, nós vamos fechar a porta, saia daqui. Não há brecha. Se você estiver plantado lá, irmão, você santifica aquele lugar. Santifica aquele lugar. Até que a pessoa onde você precisa, onde você está ali orando, ela seja curada, ela seja restaurada. Por isso, tome como uma posição de atalaia mesmo dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Seja parte disso. Sofra as dores, como dores de parto. Nenhuma mãe consegue gerar um filho antes de passar pelas dores de parto. E as dores de parto são as últimas dores. Irmão, se posicione. Neemias se posicionou e ele deu muita honra. Enquanto alguns zombavam, ele olhou e falou assim, não, isso daqui é muito valioso. Talvez você tenha um ministério e algumas pessoas zombam e falam assim, nossa, isso é tão pequenininho. Irmão, não importa o que os outros vão pensar, não importa o que as pessoas vão dizer. É você que sabe, é você que tem a visão que o Senhor colocou. Dê honra a isso e o Senhor vai te honrar. Neemias foi aquele cara que ele deu honra no pouco. Ele foi bem conhecido lá no pouco, sendo copeiro do rei, no dia a dia dele, sendo um cara sorridente, servindo ao rei com alegria. Quando ele foi enviado a Jerusalém, ele já foi enviado numa posição de governo. Irmão, quando a gente é fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Além de Neemias ter saído com todo o suprimento, com o dinheiro do pedágio, com o dinheiro da obra, com visto, com tudo, ele saiu com uma unção de governo. O Senhor tem estabelecido pessoas aqui com unção de governo para realizarem projetos. E o Senhor, se o Senhor te colocou nessa posição, Ele vai te dar suprimento e força para executar essa palavra, para executar essa visão. Amém? Um princípio que a gente percebe disso é que Deus não usa as pessoas que estão disponíveis e os capacitados, mas que Ele capacita aquele que Ele escolhe. Então o povo iniciou a construção, enquanto esse Sambalote e a gangue dele estavam zombando, e distribuíram o trabalho. E se você for ler aqui, Neemias, ele tem uma administração muito boa. Ele soube administrar muito bem o que o Senhor colocou no coração dele. E cada pessoa, cada família construía um muro que era próximo à sua casa. Então já era um transporte muito mais curto. E ele fez toda uma logística de trabalho que funcionou muito bem. Em poucos dias, diz que metade do muro já estava totalmente reconstruído. Quando aqueles que zombaram souberam dessa informação, eles ficaram furiosos. Furiosos, porque não é que aquele povinho está conseguindo fazer isso mesmo. Não é que está dando certo o trabalho. Eu vou me infiltrar lá para atrapalhar. Irmãos, sempre estejam alertas. Alertas em pessoas que entram para atrapalhar. Que entram para derrubar o trabalho que está sendo feito. Só que antes deles conseguirem entrar, eles oraram ao Senhor. Souberam dessa informação. E eles, enquanto uma mão construía, a outra embanhava uma espada. Eles separaram metade dos homens para ser só vigia. Vigia. E não houve um ataque sequer. E eles conseguiram continuar aquela obra. Deixa eu pegar o outro versículo aqui, ó. Neemias 4, no verso 3. Olha como que ele foi... As ofensas, elas são tão fortes. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construa. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Irmãos, a gente tem iniciado um trabalho aqui na igreja, nós somos em 5. Né? Hoje estamos eu e o Celso aqui, os nossos irmãos estão de férias, vão voltar só para a próxima semana.
Nós temos aí o Tiago, a Fabi e o Rodrigo. Estamos hoje, durante esses 4 meses, administrando a igreja. E não foi uma ou 2 palavras de zombaria que a gente escutou. Não foi. Foram várias. Foram muitas pessoas virando as costas e falando tchau. Foram muitas pessoas falando assim, mas sequer vocês são pastores? Mas o Senhor nos deu uma visão. E que, por incrível que pareça, era de restaurar ruínas. Então, a gente sempre se fortalece, né, Celso? Falando assim, ou a gente olha para as palavras, ou a gente olha para a visão que o Senhor nos deu. Ou a gente olha para o que as pessoas vão falar à nossa volta e zombar de nós. Ou a gente olha para a visão que o Senhor nos deu. Por isso que a gente se posiciona hoje aqui e fala assim, o Deus dos céus nos dará a vitória e fará com que nós sejamos bem-sucedidos. E você não tem direito legal de estar aqui nesse lugar. Amém? A gente tem aprendido a conseguir administrar palavras ruins por um propósito que é muito maior. Eu estava na praia esses dias e eu fui mergulhar e o Senhor começou a falar comigo durante aquele mergulho porque eu estava muito triste naquele dia. E eu orei por várias coisas, várias situações. E o Senhor começou a falar comigo através da natureza. E aí, de repente, veio uma série de 7 ondas sobre a minha vida. Na minha vida, que estava ali na água. E as ondas eram grandes o suficiente para, se ela batesse em mim, eu ia levar um rola. Então, existem 2 opções, irmão, quando vem uma onda na sua vida. Ou você mergulha profundo, ou você tem que saltar por cima dela. Como a gente ainda não virou pássaro, mas a gente sabe nadar, a gente mergulha por baixo dela. E o Senhor começou a falar assim, mergulha. Aí veio a primeira onda, eu mergulhei, e a onda passou, e eu nem senti. E aí Deus começou a falar, você precisa saber mergulhar antes de receber o impacto da onda. E aí eu fiquei pensando, caraca. E aí quando eu estava respirando, porque quando a gente está fora d'água, é o local onde a gente respira, é o local onde a gente vê. Mas quando a onda vem, é o local onde a gente vai pegar fôlego, mergulhar, segurar o ar e fechar os olhos. E só deixar aquilo passar. Às vezes é muito difícil a gente saber que momento que a onda está vindo sobre nós para que a gente consiga mergulhar e deixar a onda passar por cima. Às vezes é um momento em que você conseguiu, você entendeu, você mergulhou, aquilo não te afetou. Você saiu e quando você está respirando de novo, vem mais uma. Porque se você for no mar, você sabe que as ondas, elas não são aleatórias. Elas têm um ciclo. E aí eu contei, foram 7 ondas que vieram sobre mim. E eu mergulhei em todas elas. Quando eu estava na última, eu já estava meio cansada. E aí veio uma onda que chegou a me dar medo. E aí eu falei, nossa, essa que está vindo agora eu vou ter que mergulhar muito fundo. Porque ela pegava até uma profundidade também das águas. E aí eu mergulhei, deu encostar o nenê na areia. Encostei lá na areia e a onda passou e eu levantei. E quando eu levantei, tinha bonança. Não tinha mais nenhuma onda vindo. E aí o Senhor me falou, depois de ciclos de ondas, existe a bonança. Saiba suportar as ondas. Irmão, a gente suporta e resiste ao inimigo. Ao pecado, a gente foge. Agora, segura mais essa, as ondas você mergulha. E o que é mergulhar? É mergulhar no profundo das águas de Deus. Você nunca vai conseguir ver a bonança se você não conseguir desfrutar do profundo das águas de Deus. Porque, querendo ou não, eu passei por bonança enquanto a tempestade estava passando, enquanto a onda estava querendo me derrubar. Mas a natureza é assim. E sempre vem a bonança. E aí quando eu comecei a admirar aquela bonança e não veio mais nenhuma onda, era um momento que eu estava levemente no fundo, não era muito não, era aqui, ó. Eu comecei a ver os pássaros se alimentando.
Comecei a reparar no céu, nas nuvens, na beleza da natureza. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de reparar na natureza e glorificar a Deus por isso. E eu saí da água com esse ensinamento. Falei, muito obrigado, Senhor. Agora só me mostra quando que vai chegar a primeira onda. A primeira onda já passou. Quase que eu tomei na cara. Aí eu mergulhei. A segunda onda está passando. E eu percebi e mergulhei antes. Mas eu ainda sei que vão vir mais 5. E que a última onda vai me dar medo. Mas eu sei que depois disso vai vir bonança. Irmãos, ou a gente mergulha no profundo de Deus, quando vem uma zombaria, quando vem um problema, quando vem alguma coisa que tenta nos derrubar, e mergulha e fala, não, eu tenho essa palavra. Oh, passa, a zombaria passa, a afronta passa. E eu continuo nas águas. Quem foi lá para a beira foi a onda, não eu. Eu estou aqui no fundo ainda. Amém? Depois Neemias, ele lidou com outro problema, uma outra coisa que aconteceu logo depois disso. No verso 10, no capítulo 4, no verso 10, diz assim, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Você vê que começou a vir um desânimo no meio do povo. Começou a vir medo. E além disso, além dos caras estarem desanimados e com medo, tinha pessoas por todo lado. Se não me engano, aqui falou 10, né? Não, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. 10 vezes, ou seja, falavam com todo mundo 10 vezes. Cara, eles vão matar vocês. Então não basta você estar com medo. Vai gente colocar pilha no seu medo. Você vai morrer disso daí. Essa doença que veio aí é para te matar. Você não está entendendo que você não pode continuar nessa posição. Você não está entendendo que você precisa fazer alguma coisa. Isso começou a ser disseminado do povo. Às vezes, quando o inimigo ele não consegue agir por fora, atacando, ele vai agir plantando desânimo. Foi a mesma coisa na reconstrução do templo. Ele tentou plantar o desânimo no meio do povo. E aí diz no verso 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Às vezes, naquele local onde você vai ver mais fraqueza, você precisa posicionar pessoas ali, para serem atalaias ali, para serem guerreiros naquele lugar. Não deixa que você vê um irmão que está passando por uma necessidade e falar, tadinho, ele vai superar. Ele vai conseguir. Não. Aqui temos líderes aqui nesse lugar. Aqui temos líderes aqui, foi redundante. Mas temos líderes aqui nesse lugar. Você, como líder, às vezes precisa pegar e posicionar uma pessoa. Cara, você que tem mais intimidade com o fulano ali, conversa com ele, seja um suporte na vida dele. Ajuda ele, sustenta ele em amor. Porque ele está quase caindo ali a parte mais baixa do muro nesse momento. Então a gente precisa levantar e ter esse olhar de liderança. Neemias foi um grande exemplo de liderança. E as coisas começaram a acontecer. E ele diz assim, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias, ele deu uma palavra ao povo. Homens, lutem. Porque ele falava aqui com os homens, né? Os que estavam lá no batente todo dia. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas e suas mulheres e suas casas. Se posicionem nesses lugares. Aí diz assim no verso 16, daquele dia em diante,
Enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhavam, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então tinha toda uma estratégia em caso de guerra. Enquanto você faz uma obra, irmão, precisa existir uma estratégia no caso de guerra, no caso de ataque. Enquanto a gente está construindo aqui, com uma mão, a gente precisa estar com a espada na outra. Porque você entende ou não entende que a gente está em guerra? A palavra diz que nossa guerra não é contra homens, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos em constante guerra. Então, se a gente está construindo alguma coisa aqui, a gente precisa entender que enquanto a gente constrói, a gente precisa estar guerreando ao mesmo tempo. Mais eram os homens que estavam prontos para a batalha do que os homens que construíam. Porque se você pensar no 100%, 50% ele deixou só de prontidão lá, como vigia. E os outros 50%, uma mão construía e a outra mão estava com a espada. Então, considerando aí, foram 25% das mãos disponíveis que reconstruíram. E mesmo assim, irmãos, eles reconstruíram todo esse trabalho e fizeram tudo isso em 52 dias. Olha só que interessante esse verso. Aqui. No capítulo 4, no verso 23. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Irmão, você quer fazer uma grande obra? Saiba que é um grande trabalho. Muitas vezes, a gente quer mudar o nosso ano e falar assim, nosso ano vai ser maravilhoso. Né? Por isso que eu comecei falando do ano. Só que a última coisa que a gente quer é trabalhar. Se a gente continuar com a mentalidade que toda segunda-feira é um saco, que toda segunda-feira, ai que chato, eu vou ter que trabalhar. Por que você acha que 2019 vai ser diferente de 2018? Se você não mudar a sua mentalidade. Vamos começar a mudar a nossa mentalidade e as nossas palavras? Quando chegar na segunda-feira, ou no domingo depois do culto, irmãos, glória a Deus, amanhã é segunda-feira, vamos todos trabalhar, amém? Eu quero que vocês digam, amém, trabalho. Vamos amar os nossos trabalhos. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, você começa a mudar o ambiente do seu trabalho, mudar o ambiente onde você vive. E a gente, querendo ou não, passa a maior parte do tempo da nossa vida trabalhando. Porque outra parte é dormindo e pouca parte é em casa curtindo a família ou fazendo alguma outra coisa. Então, por que a gente não valoriza essa parte que a gente passa no trabalho? Falando, isso daqui, esse meu trabalho é abençoado. Sabe? E muda essa mentalidade. O Vini Cabeleira vai chegar e falar, que beleza, chegou um carro aqui. Olha aqui, nossa, que arranhão bonito que eu vou arrumar agora. Não é não? O Geiso vai chegar no escritório dele e falar assim, chegou um caso mega cabeludo, todo mundo diz que é impossível. Oh, aleluias. Sabe? E vai começar a profetizar no seu trabalho. O Senhor vai começar a mudar o seu ano. Porque não tem como a gente querer mudança se a gente não muda a postura. Amém, irmãos? Eu não sei o trabalho de todo mundo aqui, mas eu sei de boa parte. E eu sei que boa parte também, e me incluo nessa, fala assim, que saco, hoje é segunda-feira, foi tão rápido, eu nem curti o final de semana. Teve chá de bebê, depois teve festinha, depois teve não sei o quê, não sei o que lá. Nem descansei. Irmão, administra bem o seu tempo. Essa é a sua luta, a sua guerra diária. Quando vem um desânimo, mergulha,
profundo nas águas, deixa a onda passar, mas não sai do fundo. Amém? Não sai do fundo. A visão que você tem lá do fundo não é a mesma visão que você tem lá da beira, do raso. É lá no fundo onde você consegue, primeiro, estar num lugar mais vazio, estar num lugar mais próximo do Pai, em águas mais profundas, ter novas experiências. Amém? Vocês gostaram desse negócio das águas, né? Eu gostei também. Deus, eu adoro ele. Quando ele fala comigo através da natureza, eu acho muito bom. Olha só, eu estava falando acerca do trabalho duro de Neemias. Olha como ele foi o exemplo. O texto seguinte aqui, ó, em Neemias 5, no verso 14 em diante, o meu título do texto é o exemplo de Neemias. Neemias, ele era tão exemplo de que as pessoas não podiam falar nada. Ele sequer tirava a roupa. Enquanto o povo estava trabalhando arduamente, ele estava trabalhando em dobro. E olha só, ele não foi chamado para construir alguma coisa. Ele foi chamado para reconstruir. Sempre que a gente escuta assim, reforma, o que você pensa? Tá, vou piorar. Reforma na sua casa. Vou piorar, reforma no seu quarto. O que você pensa? Você fica animado ou você cansa já? Dá canseira. Não dá para fazer assim e plim? Não, já descemos isso, que você coloca os bonequinhos, né? Sobe, não faz pó nenhum. Depois você desligou o computador e está a casa linda lá. Não, a gente quer a casa linda, mas a gente não quer a reforma. Eu estou passando por esse dilema lá em casa, porque eu queria muito um ar-condicionado lá, né? A pessoa está transpirando pouco aqui durante esse verão. Está sendo meio difícil. Só que aí a gente para, aí o meu marido a gente fala assim, nossa, e a poeira? E a obra, porque vai ter que passar os dutos de cobre. Ai, que saco. Nossa, vai ter que quebrar um monte de coisa. E pior que não tem forro lá. Vai ter que fazer forro, então, para tampar os dutos. Ah, não. A gente pensa isso já, né? A gente quer ter o ar lá. A gente quer o benefício. Mas a gente não quer passar pela reforma. Quando é uma construção, as coisas são mais fáceis. Porque você só se muda para aquele lugar quando já está tudo pronto. Mas quando a gente coloca o prefixo re na frente, de ri, alguma coisa, tipo de novo, quer dizer trabalho de novo, quer dizer trabalho em dobro. A gente nunca quer fazer de novo uma coisa que já foi feita. A gente nunca quer fazer uma revisão no texto. O texto já está feito, tem que ver tudo de novo. A gente nunca quer reformar, mas, irmão, para todo mundo que quer reformar, tá, deixa o meu cartãozinho aqui no final do culto. Porque reformar eu gosto, menos que seja a minha casa. A casa dos outros, adoro, você vai dar tudo certo na sua casa. Mas a gente precisa ter essa coragem de entrar num trabalho e falar assim, vai dar poeira? Ah, que bom, eu gosto de poeira mesmo. Vai dar poeira, a gente vai dar um jeito, mas vai estar tudo feito lá depois. Né? Pensa no depois e não pensa nas ondas. O Senhor está levantando aqui um povo, aqui dentro dessa igreja, no nosso Brasil, um povo aí cristão, já liberando uma palavra profética que não foi liberada só aqui nesse lugar. Tem muitas igrejas liberando essa palavra, em de que a gente vai plantar e vai colher em tempo recorde, em um tempo muito rápido. Amém, irmão? Só que eu lembro que quando o Senhor me deu essa palavra no início do ano passado, se não me engano era no mês 3 ou 4, e o Senhor falou comigo e eu vi um campo verde, eu preguei sobre isso aqui. Eu vi um campo verde, e que o nome dele era trabalho. E o Senhor falava assim, tem muito trabalho e a terra está preparada. Se demorou muito tempo para que o Senhor preparasse espiritualmente a terra, mas a terra está preparada. Se a gente ficar com preguiça de jogar semente, a gente não vai colher os frutos da semente.
A gente está num tempo onde a gente vai plantar e rapidamente essa semente vai crescer, vai gerar coisas, sabe? A gente vai popularizar aquele terreno vazio, terreno verde. E aí a gente vai poder colher desse fruto. Amém? Você crê nisso? Fique de pé aí no seu lugar. Diz em 2 Coríntios 12, 15. É de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso aqui é uma palavra de Paulo. Paulo era um cara que ele dedicou a vida dele pela obra e pelo chamado. A vida inteira dele. A partir do momento em que Deus o chamou. E ele falava assim, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vocês. Sabe, quando o ministério, quando a obra, quando o trabalho, ele passa a ser um peso, ele não é mais por amor. Ou você vai viver pelas coisas, você vai se posicionar em amor. Você fala assim, não, vou fazer isso porque eu amo fazer isso. Você vai se doar por alguém porque você ama esse alguém. E ele diz assim, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você já amou alguém e essa pessoa te traiu? E falou assim, olha, não te rejeitou, você ficou aí decepcionado. Irmãos, isso aconteceu comigo há pouco tempo. Me doei por alguém e esse alguém falou coisas horríveis para mim. Isso vai fazer com que eu não ame o próximo alguém que vier e que eu não acredite? Não, irmão. Ainda que vos amando cada vez mais, eu seja menos amado, eu me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu me deixarei gastar. Porque essa é a consciência do reino, a consciência do mundo cara, veio de mão dupla, você ama, a pessoa ama também. Você deixa de amar, você não ama mais. Mas não, a consciência do reino eu vou me deixar gastar. Eu vou me deixar gastar. Porque melhor é amar. Melhor é você amar o seu irmão, independente do retorno que ele tem te dado. O Senhor, Ele continua sendo fiel com a gente, mesmo a gente pecando. Mesmo a gente sendo infiel. Ele continua sendo fiel. Imagina se Ele não fosse mais, se Ele parasse de ser. Muda a mentalidade. De tudo que você pegou aqui nessa manhã, pega isso para você. Mude a sua mentalidade. Eu quero muito mudar a minha. E a cada dia eu vou fazer esse exercício. Eu vou começar a glorificar a Deus nas pequenas coisas. Quando você entra na sua casa, glorifica a Deus pela sua casa. Planeja uma reforma na sua casa. O Senhor já te deu o suprimento? Ou você sentiu isso no seu coração e você deseja isso? Ore ao Senhor e peça a bondade dEle. E aí o Senhor vai abrir as portas e você faz. O que você não pode ter medo do trabalho. Ficar com preguiça. O Senhor não nos chama para ser preguiçosos, amém? Oh, Senhor. Nós queremos nos alegrar, Pai, diante de Ti, Senhor, assim como diz em Abacuque 3:18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda assim nós nos alegraremos e nos exultaremos no Deus da nossa salvação. Por isso, Pai, muda a nossa mentalidade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sermos pessoas medíocres, pessoas preguiçosas, pessoas que ficam procrastinando, pessoas que não querem fazer um trabalho, pessoas que falam, não, estou muito cansada, e fica querendo que os outros façam, esperando os outros. Não, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero ministrar diante da Tua igreja nessa manhã, Senhor. Que o Senhor vai levantar um novo tempo nesse lugar. Um povo que se alegra no trabalho. Que o Senhor vai levantar, Pai, nesse novo ano, Pai, um povo forte, capaz de reformar, de restaurar, de renovar, de refazer sem medo. Que o Senhor vai levantar nesse tempo, Pai, um povo que não tem medo do arado, que olha para a terra para ser plantada e tem muito ânimo para trabalhar, assim como tiveram, Senhor, esses judeus aqui nesse tempo. Eles se encheram de coragem. E que assim seja, Senhor, na vida de cada um aqui, Pai. Que a gente possa ter vontade de construir
O Senhor me diz aqui para você que já planejou coisas, e o máximo, aquela casa que você planejou, o Senhor vai abrir a porta para vocês nesse ano. O Senhor diz aqui, começa a lembrar de coisas que você já sonhou, que você já planejou. O Senhor vai começar a abrir para vocês. Não tenham medo do arado, não tenham medo do arado. O Senhor vai fazer frutificar os frutos das tuas mãos. Plantem vinhas, diz o Senhor. Você que pensa em iniciar um novo negócio, vá e seja abençoado nesse novo negócio. Deus é contigo. Você que quer reformar a casa, como eu disse, vai. Deus é contigo. Vai e faça, o Senhor vai providenciar. Administre bem os seus recursos. Os recursos que o Senhor tem te dado. Foque no que o Senhor tem para suas mãos realizarem. Deus é contigo. Deus é contigo. Ó Espírito Santo, nós entregamos, Senhor, esses projetos, Pai, diante de Ti. Os nossos sonhos, Pai, coisas que o Senhor depositou no coração aqui da Tua igreja nessa manhã. Às vezes, Senhor, projetos espirituais, projetos aqui, Senhor, para a igreja, no ministério. Deixa o Senhor falar aí no seu coração, irmão. Ideias que você já teve aqui para a igreja, deixa o Senhor falar no seu coração. Neemias foi o cara que orou por um propósito, e é ele que foi enviado nesse propósito. Se você chora e ora ao Senhor por alguma coisa, irmão, esteja disponível a pegar no arado por essa coisa que você chora, porque não existe ninguém mais indicado para essa obra do que você. Deixa o Senhor usar. Não tenha medo do arado, não tenha medo de se envolver num ministério. O Senhor vai fazer fruto das suas obras. Fruto. E em pouco tempo, dentro desses 4 meses aqui, agora 3, até menos de 3, restauraremos os muros caídos desse lugar. Restauraremos as ruínas caídas desse lugar. Oh, pessoas voltarão para esse lugar. Sairão da Babilônia e entrarão aqui para povoar esse lugar. Nós profetizamos isso, nós liberamos essa palavra aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos glórias, Pai. Porque amanhã é segunda-feira. Porque amanhã a gente vai trabalhar. Porque amanhã o ano começa de novo. E vai ser uma bênção, Senhor. Vai ser uma bênção no meio do teu povo. Porque negócios novos virão. O Senhor nos dará prazer no nosso trabalho, Senhor. No nosso dia a dia. O Senhor fará com que, Senhor, a rotina nossa de cada dia, Senhor, seja linda e seja prazerosa, Pai. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Nos muda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar. E dá um abraço apertado aí nesse irmão. E fala, cara, olha como Deus é bom. Amanhã é segunda-feira. Amém.